Aí está isso. Então faz isso, passa raiva você. Se você estiver passando raiva na hora, você tem que falar com ele. Você fala, salve Deus, ganha com ela. Então é isso aí. É bom vocês saberem, porque eles realmente existem, está total no aqui. E ele é para te perturbar. Você não está entendendo o que o adolescente é capaz de fazer. Só que ele não faz mal, ele não te obsedia, ele não fica curso com você, não. Ele só causa problema em você. Ele tem capacidade de pegar treinamento, fazer isso no dia, camuflar, às vezes, ele pode camuflar. Então você como tem um lugar, você vai lá, vai 10 vezes, você vai lá para lá. Mas como é que pode? Eu ficando velho, esquecendo as coisas, né? É os bichinhos que eu faço. Salve Deus, eu não conheço. Ruiz. No final de qualquer palavra, Ruiz, Tanui, etc., significa ruim em nosso idioma. Ruiz são espíritos ruins. A tia falou muito deles. Eles ainda vão aparecer. As que já chegaram a ver no caminho que vai para o plano do outro. São espíritos mais ou menos uns 50 centímetros da rua quadrada. Os falcões são os espíritos que atuam sobre os políticos, nos congressos. Esses ruins aqui também os procuradores, que atuam sobre os políticos, nos congressos, nas prefeituras, no Palácio do Planalto, é onde eles ficam manipulando os políticos para virem a conviver, porque é um lugar de maior concentração de Palácio do Planalto. E eu quero ver esses falcões. São os donos da área, esses espíritos. São espíritos de servidor, senador, vereador humano, são espíritos antigos que se tornaram falcões. Agora eu vou ler para vocês aqui, eu quero falar para vocês sobre o Vale das Sombras. E às vezes as pessoas generalizam falando do Vale das Sombras, não está os espíritos, não é não. O espírito para pertencer ao Vale das Sombras tem que ser um espírito de autoconhecimento, cientistas, padres, sacerdotes, médicos, muito conhecimento. Então, eu leio um trecho que fala do Vale das Sombras, vocês vão entender que o chefe do Vale das Sombras é um cardeal chamado Inácio de Loyola. Ele é o chefe do Vale das Sombras. E do lado dele é um cardeal chamado Cristo, que na igreja católica é consagrado como Santo Inácio de Loyola. Vou ler para vocês, para vocês verem. Vamos começar pelos seus chefes. Melhor, Vale das Sombras, como sugiro, como se apresenta usualmente, os seus chefes. Vamos começar pelos seus chefes. Os comandantes do Vale da Sombra são o cardeal Witt e Inácio de Loyola, que na igreja católica é tido como um santo. É Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola é o chefão do cardeal Witt, seu braço direito. O Vale da Sombra só aceita espíritos com mentes altamente desenvolvidas. As mentes de grandes cientistas, padres, bispos, sacerdotes e papas, homens inteligentes. Esses homens começaram realmente a surgir com o Inácio de Loyola. Eles movimentam pessoas importantes, mulheres envolvidas importantes, enfim, tem uma sagacidade terrível. Coitado daquele que perde as malhas dele. Inácio de Loyola foi o fundador da Ordem de Jesus. Ele tinha a mente maquiavélica. Então ele formou a Ordem dos Jesuítas para ter o poder na terra. Os jesuítas eram preparados para o confessionário, para saberem os segredos. Começaram a manipular as confissões e os tesouros começaram a ir para as suas mãos, direta ou indiretamente. É tanto que eles têm um Senhor, que é o Padre Superior, que coordena, que governa a ordem. Este Padre geralmente fica no Vaticano e é chamado de Papa Negro. E quem realmente manda na igreja, o outro é só fantoche. Os participantes da ordem são homens preparados, recebem um estudo profundo, fazem filosofia, vão para
vieram para o Brasil na catequese dos clubes, os índios, mas na realidade estavam em busca dos tesouros. Quando o janeiro começou a puxar o trabalho de Chico, os índios estavam ficando presos lá pelos vales, pelos jesuítas, porque eles têm tesouros guardados já até hoje e eles não conseguiram tirar. Às vezes, eles brigam entre si, nos planos espirituais, pelos espíritos de uma pessoa que vai desencarnar na condição de gentes, de grandes cientistas, vários mil sacerdotes, homens inteligentes. Eles atuam para levar esses espíritos, muitas vezes a espiritualidade faz um inteiro de mentira, para despistar, retirarem o espírito do outro lado. Eles não se metem em trabalhos sujos. Os trabalhos sujos não têm encontrado prisão de espírito. Quem faz parte para eles são os espíritos injustos. Quem comanda essas partes de prisão são os injustos. É complicado isso. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Esse Inácio Loyola, ele se tornou espírito pelo grande conhecimento que ele tinha, pelo grande poder de manipular que ele tinha. E ele formou essa falange negra do Vale das Sombras, que é um outro mundo do Vale Negro, dos espíritos que rodam, existe o Vale das Sombras. E lá é onde estão concentrados esses cientistas, esses grandes espíritos desenvolvidos e encarnados nesses grandes vales. E quando ele fala do Papa Negro, depois eu vou explicar para vocês, é uma coisa muito falada, e é difícil, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Atua no Vaticano por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, a teoria dela, ela prega que estraga são os homens. O que acontece? Ela era a igreja que possuía o maior número de feudos da antiguidade, que seriam as terras, né? Feudos são terras. Era a seita mais rica que tinha nos tempos antigamente, em Roma e no Egito, era a igreja romana, a igreja apostólica romana. Então a riqueza dela era muito grande, ela possuía muita riqueza. Então toda a riqueza daquela época, medievais, era da igreja romana. Elas tiveram na igreja romana. E ela tinha seus cavaleiros, você entendeu? E se vocês já assistiram algum filme romano, fala muito da igreja do Papa, que a igreja era quem dava as ordens, era a igreja romana, era o Papa, entendeu? Então tudo em volta de riqueza, ela tinha muita riqueza, entendeu? Teve seus cavaleiros templários, existem várias histórias, muitas, talvez histórias contra isso. E a igreja católica é muito rica, e a maior riqueza dela está no Vaticano, está tudo em ouro, a maioria das coisas é ouro maciço, então a riqueza dela é muito grande. E a coisa espiritual não visa nada físico. No momento que você desencarna, você não leva nada. As coisas materiais você pode alimentar, a gente teve uma sobrevivência no físico. E o que ela faz com isso? Ela concentra onde está a riqueza. Por que existe a riqueza? Porque lá onde está a riqueza é onde estão os grandes cientistas, é onde estão os grandes físicos, é onde estão os grandes sacerdotes. Por quê? Porque o ser humano procura riqueza. Assim como o diabo tentou Jesus no deserto, assim também são tentados o ser humano. O homem inteligente, o homem que se envolve, às vezes, até um remédio, uma cura, ele é retirado, é manipulado dele, para ele desenvolver um remédio que causa um vírus, para que venha prejudicar, para que não venha curar. Mestres, vocês analisam bem que hoje você toma um remédio para mim, você ingere um
acho uma coisa muito intensa, tem tudo nessa questão, né? Do Espírito. Vou tentar lembrar o nome dele, até uma igreja que se criou na época, ele criou essa igreja, porque ele era um sacerdote. Ele foi conhecer a igreja católica, e aí ele criou uma igreja. Ele fica lá, ele se afastou de Deus nessa igreja, dessa igreja que foi qualquer igreja. Mas tem uma coisa, luterana, também, a igreja luterana, Lutero, é esse tipo de discussão, Lutero, a história do padre, que foi até lá no Vaticano, foi conhecendo como se processava as coisas do Vaticano, e ele viu a podridão que existe lá. Essa é uma julgamento. A nossa doutrina também conhece essa parte nossa. Tá? Vou chegar aqui para você e falar assim: a nossa doutrina é perfeita, jamais. Também tem os cores dentro da nossa doutrina. Não tem nada de doutrina que não tem que mudar. Você entendeu? A gente vem de palavra postura, mas também não posso sacrificar, crucificar as outras seitas religiosas e achar que a minha é a salvação de tudo. Não. Todo lugar tem isso. Mas aqui a gente está vendo, dando um exemplo, falando de espíritos compradores, de grupos de espíritos compradores, como eles são formados. Bom, quando aqui amanhã chegar lá e falar assim: ó, o Espírito não tem que ficar pela três, porque são verdadeiros. Ele está aqui apenas falando de tipos de espíritos, como eles atuam. Mas muito pelo contrário. A filosofia da igreja católica foi a filosofia mais do nosso Jesus Cristo. Aí o outro não, é que Jesus não nasceu numa caminha de ouro. Ele nasceu no manjedouro. Lá no meio ensinado, os bichinhos. Foi assim que Gustavo. Então, assim, a riqueza, a vaidade é coisa do vício. Nada tem a ver com o sistema crítico trazido pelo nosso Senhor Jesus. Entendeu? Então, assim, a doutrina, a igreja apostólica romana e católica, luterana católica, eu falo com vocês que e as pessoas que vocês servem, eu não acho dele, né? Quando a gente fala dessas questões, assim como a nossa doutrina também, existe assim a atuação do lado das sombras. Uma pergunta. Nosso último bloco, essa é porque, assim, se eu estiver falando do lado, se tiver uma dúvida, você pode voltar para a próxima aula, se vocês não dúvida. E, assim, durante que a gente tiver um discurso, vamos tentar esclarecer a dúvida entre a gente, porque às vezes a gente fala aqui, e é assim, às vezes confunde alguma coisa. E uma coisa que eu sempre peço a vocês: não alimentem, tipo, a gente falou de espírito de justo, tem vários outros tipos. Mas eu não vou dar uma gira. Uma gira é fé que estão falando. Não é um tipo de espírito, gente. É um tipo de espírito. Não falando de chefe de falante. Chefe de falante injusto. Se nós temos a Bíblia, que é chefe da falantinha dele, que é a pegadinha dele, que ele fala, é o jeito dele, né? Que falou para ela, porque eu deixo essas coisas, não. E a coginha, que é uma coisa que é de baixo, que é a coisa do homem, né? Então, vocês são os chefes das falantes injustas. Tem vários. E aqui a gente não consegue dominar todos. Tem o branco-cabelo, o branco-cabelo. E aqui nós estamos apenas falando de tipos de espíritos, né? Tipos de espíritos. Então, cada um atua dentro da sua função. A compatível, ela vai atuar como sexo, né? Assim, para vocês entenderem, tá? A gente fala uma coisa que pode confundir outra. Mas só para vocês entenderem. E esse exemplo da Ignacio Loyola, porque é um ponto que a gente tem que falar do Vale da Sombra e não falar do chefe do Vale da Sombra. Isso aqui não está no latim. Esse conhecimento que a gente traz aqui são conhecimentos deixados relativos. Mestres, vamos falar agora sobre os planos mentais. E também vai envolver essa questão dos espíritos. Por quê? Porque o plano milenar é para a gente falar dos espíritos milenares. E são os espíritos
uma hora o mentor falar assim, meu filho, você tem que passar no plano milenar, você fala assim, alguém tem que passar é o senhor, o coordenador está lá, ele tem que passar no plano milenar, não. Eles têm que saber do conhecimento da sua doutrina. Porque o plano milenar é para isso milenar, lá não é como espírito, não, você conversa curado. Tem gente que passa no plano milenar, sai daqui do colete e joga fora agora. O cara passa no plano milenar lá, o espírito é milenar, não é que é corporação do trono, é 100% incorporado, tudo bem, pode estar materializado na sua frente, pode ser um cara usado, ele está ali, e é 100% para parar com a cara, ele só precisa de aparelho, o espírito é 100% de corporação, e eles falam tudo. Aí você chega lá e fala assim, mas vem conversar comigo, você não vendedor de raio lá, esse lá que fulano lá, e tá falando, ele sabe tudo, ele diz o nome, você chega lá para querer doutrinar, você sai doutrinado. Quantos e quantos jaguares você vai doutrinar, eu vou pelo pai. Porque aí o cara tem que falar tudo, velho. Eu não vou doutrinar, não falo para vocês, esse pouco tempo de doutrina, eu não tenho coragem de doutrinar, não pode jeito nenhum. Por quê? Porque eu não vejo necessidade. Já participei, mas eu não vejo necessidade, porque eu já vi o que acontece com as pessoas. Você entendeu? Que se processa. Mas a gente não trouxe o plano milenar, tanto que ele é do lado do senhor que faz trabalhando. Tem o plano que é de lá, que é das mulheres, e o plano que é de cá, que passa o nosso corpo. No plano milenar tem isso. Passa espírito feminino de lá, mas com o diabo. O plano milenar tem essa distinção. Porque são espíritos milenares, são espíritos de rainhas, de heróis, vão para lá. Aí, o que acontece? O que é que se processa? No trono milenar, o espírito passa não passa no trono, não. O espírito que passa no trono milenar, nunca vai passar aqui no tempo. Porque se ele chegasse a Bolsonaro, o cara ficaria lá no manicômio, ficaria doido, na ponta, já ia falar. E se o mesmo espírito que veio do trono milenar, se incorporar no Bolsonaro, já você deve comprovar, não. Então isso não existe. Então, o que acontece? Esse processo do trono milenar, vou explicar para vocês. Quem que são assim, indicados para o trono milenar? É um mestre, veterano da doutrina, é um instrutor, mestre de seus 20 anos de doutrina, está muito bem na instrução, conhece as leis da doutrina, sabe como se processa o trabalho do milenar. Aí ele vai lá. Por quê? Porque ele já sabe como é que funciona o trabalho. Ele não vai lá na outra parte, ele sabe como é que é. Então já tem conhecimento. Agora o barriga verde chega lá só porque acha que pegou uma farinha de arcanciado, marcando, que na verdade não é está fazendo. A gente só vai saber se a gente tiver realmente tudo, né? Ele falou. Mas lá, só ele recebe as vezes um risco, mas o não vai morrer. Ele tem que atingir o grau de evolução dele, o comportamento da vontade do lugar. Aquilo não tem que significar nada para ele. Ele tem que ter aquela boa no coração, é humildade. Quanto mais alto, mais humilde. É assim que você consegue, às vezes, atingir. Né? Qualquer um pode colocar uma parte dessa na cara. Mas aquilo beleza. Tem uma plaquinha que mas ele vai esquecer, eu sei que não serve para usar. Eu sei que não sou tudo. Então, assim, como é que esse processo vai milenar então? O mestre estudou, o mestre está veterano, o mestre consagrado, todas as suas consagrações. O que? Ferramenta. O que é ferramenta? É conhecimento. Ferramenta nada mais é que conhecimento. Não é uma enxada, uma faca, é conhecimento. Então, quando você vai no centro de conhecimento, porque vocês estão adquirindo hoje, vocês vão estar adquirindo nesse curso, e vai adquirir mais no curso 7, esse conhecimento te dá condições de você conversar com o Espírito, porque você está entendendo que está se processando à sua volta. Como que é formado? Hoje você vai falando plano menor, você está falando, não, você já vai ter a consciência que eu vou para quê? Você já vai saber o que é, você já vai ter a cara lá. Porque você sabe como é que se processa. Lá não é a evolução, não é o Espírito completou o seu não, lá não vai te ajudar em nada, não. Lá você vai contribuir com a evolução do Espírito milenar. Como é que é isso? O Espírito milenar, ele é chefe
diabo, eles falam, ele que apoia o mundo, ele fala assim, parece que o Espírito ofereceu para ele todas as coisas, água para beber. Assim é aquele Espírito aí. Tá. Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam o contexto de como esse processo de doutrina. Daí, aquele Espírito sai dali, volta lá para o Marcelo. Quando ele volta lá para aquela onde era o rei de Jacão, não entendo. O que aconteceu? Já tem um chefe lá, né? Ele já não manda. Ele subiu, o outro lá que não subiu, ele não manda mais. É que a mesma coisa hoje só está subindo mais, volta lá, o chefe lá, ele tem um problema. Ele é o Beira-Mar que está preso, o outro lá está preso, mas só para ele tem problema. Tanto é que lá no Rio de Janeiro tem aquele negócio de chefe falou mais de todo mundo. Mas assim, aí volta a ter mais chefe. Ele fica o quê? Ele fica o espírito rodado. Aí ele fica mais a quê? Mais submisso a ser capturado. Ele não é mais chefe, ele não tem a proteção de chefe mais dos outros. Ele é um espírito que é mais confusão. Aí ele fica mais submisso a ser capturado. Aí é onde ele começa, vai daqui, vai dali, os cavaleiros ficam de novo. Aí já não se sente mais aquele poder, porque até então ele se sentia poderoso porque ele era o chefe. Quando ele volta a ver que ele não é chefe, aí ele se sente que ele não é o espírito apenas. Aí ele começa daqui a ter chance, ele diz: ah, já falou hoje aí, faz isso, os espíritos sublimam. Começa a fazer isso. Ele se torna mais submisso a ser capturado. Aí é onde os cavaleiros capturam de novo. Explicando que é uma oportunidade para ele. Isso é um processo penoso. E aí, quando acontece dele aceitar a doutrina, a evolução, uma simples elevação da doutrina. Entendeu? Esse é o espírito milenar. Eu não vou para o milenar, eu falo todo mundo. Eu falo, não, você vai ganhar uma rua. Não vou, porque eu sei que tem situação. Mas então não vai andar para o milenar se todo mundo pensar que é assim, não. Eu não me acho preparado para estar no plano milenar. Por que eu não me acho preparado? Porque eu vou lá, eu vou ver a dor do próximo. Você entendeu? Se cara, você vai começar preparado, você começa preparado, essa situação você tem. Essa vai ter problema. Eu vou levar no seu nome, na cruz.
faço com o animal, mas ele já recebeu o pagamento dele, já foi doutrinado. Então o espírito chega no animal, ele já está doutrinado, aí sabe que ele perdeu, não vai te perdoar, não. Ele já recebeu tudo. O seu mentor já trabalhou ele já vem lá trabalhar, mas ele precisa da comunicação com você, por um período de 80 dias. Não, a cada 80 dias você troca a sua roupagem, a gente se reveste com outra roupagem. E aí é onde, às vezes, muda o seu comprador. Entendeu? Às vezes vai acontecer assim, vocês pensarem assim, perceberem isso. Nossa, eu estava numa fase, esse mês está bom. Agora as coisas estão caminhando para mim, está bom? Você trocou de roupagem. A cada 80 dias você troca de roupagem. E aí, esse espírito está lá, aí não tem história. Às vezes é um cobrador que está ali, aí muda esse cobrador. Você vai ficar bem inteiro pagando só um. Você não tem que trabalhar para pagar um pouquinho para cada um. Não vou estar ficando na fila, vai ser o último. Não. Você vai trabalhando, vai pagando, vai rodando. Os cobradores vão vindo. Quando você tem um monte de cobradores com você, é porque você tem bônus suficiente para estar pagando eles. É interessante. Às vezes o mestre fala assim: ah, mas eu estou com uns 10 cobradores, né? Imagina, tem 10 cobradores para ele no meu esquema. É porque eu tenho bônus para pagar ele. Não, eu vou trabalhar nesse escritório, não trabalhar, a coisa não anda para mim. E só o cobrador te diz: mas claro, você está tendo condições de pagar, você vai pagar sua dívida, não vai andar mais tempo. Aí então eu vou parar de trabalhar espiritual, não faço isso não. Mas é a sua evolução, você está evoluindo. Aí vai chegar no ponto, vai ser aquele ponto que estafa. E aí vai ficar bem. Aí você vai falar assim: lembrando aqui naquela época, que dificuldade eu passei. Entendeu? Você se libertou daquilo. Mas se você trabalha muito, você adquire muitos pontos. E o seu mentor vê que você tem pontos, vai evoluir os seus cobradores. E essa é a sua função nesse plano. A cura dos obsessivos é a dominação do espírito. Trabalhar com os nossos irmãos. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais cobrador você vai pagar. Isso é lógico. Se você tem dinheiro, mais contas você vai pagar. É que nós falamos do físico. Se você tem um monte de loja aí, você começa a ganhar muito dinheiro, o advogado vai pegando seu dinheiro e vai pagando suas contas. O seu cobrador vai chegar mais rápido, mas também sua dívida vai ser saltada mais rápido. Entendeu? Esse é o processo. Então, mas não é por causa disso, eu vou trabalhando, vou pagar lá vezes em quando no Brasil. Um pouquinho, pagou, né? Assim, não. Quanto mais rápido você cumpre uma etapa da sua missão desse plano, mais folga você tem. Porque você trabalha muito agora, está pagando aquele monte de cobrador. Aí você pagou aquela falange de cobradores, você não sabe o que é aquela falange. Pode ser uma família inteira, você estuda. Não sabe? Aí você evolui, aí vem aquela paz. Aí você fala: pô, só quero ver tão bom. Aí você começa a caminhar, as portas se abrem. Você fala: meu Deus do céu, não sei, eu estou passando por problema. Eu estou tão bem que eu estou com o jardim nem mesmo. É mais ou menos assim. Então, assim que as coisas se processam. Completando o magical, está fazendo uma pergunta ali, só para completar para vocês. O médico lá, Deus está falando isso. O médico eles fala assim: como é que a gente faz para incorporar? O médico magical, o senhor incorpora o espírito cobrador masculino, incorpora feminino, né? Está até falando que olha comigo. Mestre, incorpora feminino sim, mas não incorpora mulher também, mas acha que a mulher se incorpora macho. É espírito, né? Espírita não. Então a Janana, o que ele é? O médico de incorporação. A linfa incorpora espírito de homem, de homem, de mulher, conjugal e incorpora. Ou na mesa evangélica, você está sentado ali, você vai passar só os homens aqui, os meninos lá. Aí vamos supor que você tem um monte de homens, as mulheres se incorporam, está com o olho aberto. Não, vocês são aparelhos. Por que nos tronos se incorporam com a Janana e não incorporam a linfa? Quer dizer elegante, né? Vou falar marido. Convenhamos. É isso. Mas a linfa não incorpora a mulher. Simples assim. Na espelho, você pode incorporar uma cereja, mas já pode. Não é vontade. O comandante fala assim: salve Deus, cereja, manjar. Eu falo: salve Deus, cereja. Eu falo: não, mestre. Mas convidamos uma cereja, manjar. Eu não convido cereja, não, mestre. Entendeu? É coisas que criam os dogmas que criam porque nada a ver. Vocês são os aparelhos da espiritualidade. É um mentor que conduz vocês nessa vida. É um mentor regente pela encarnação de vocês. Mas vocês são aparelhos. Você vai para o trono, você não vai para o trono para incorporar só preto velho, só preto velho, não. Você vai lá para incorporar o preto velho. Ponto. Seja preto velho. Quero só preto velho para ir no outro compromisso, eles trabalham, eles pagam. Aí vem um outro mentor. Nós, agora nós
Lembrando, por exemplo, de Caim e Abel. Caim matava os piores bichos para fazer oferenda na pasta dos filhos. Não conhece essa história. Abel pegava o melhor e fazia. Então, quando você faz o seu melhor, você é pesado. Quando você anda na rua, você se trabalha, você briga perante os outros espíritos. Você entendeu? Vou dar um exemplo para você. Você vai chegar em determinado ambiente, você vai se sentir mal. Porque a energia que está em volta ali, ela se concentra em você, é como uma lâmpada na escuridão. Você brilha. Então você, a todo momento, as suas atitudes, às vezes, tem maior resultado do que a de uma outra pessoa normal. Porque você tem a proteção. O que o mentor faz? Ele abre seus caminhos. Às vezes você vai desenvolver um trabalho e seu trabalho dá mais significado. Se torna melhor do que o outro. Por quê? Porque você tem uma mente, você tem uma projeção ali. E aí há um outro causa inveja. Isso é no seu trabalho, isso é no seu dia a dia. A inveja não tem como deixar de existir. Só que ela não atinge o pé de Jaguar. O que atinge é a vibração. A vibração do irmão. É o que faz mal, é o irmão. Assim como Caim e Abel matou. Caim matou Abel do tempo. Vocês estão entendendo? Quem prejudica nós é o nosso irmão. Está do nosso lado. Não é o estranho, não. Porque ela matou, do modo seco, não. Ele não te faz mal, mas o irmão que está do seu lado faz. Entendeu? Vem da Bíblia. Você pega a Bíblia. Isso é primeiro dos ensinamentos deixados na Bíblia do Evangelho. É o livro de cabeceira de qualquer um. A Bíblia Sagrada. Lá está os ensinamentos de Jesus. Se você começar a comparar a nossa vida, o que Jesus deixou, você vê os significados. Quantos e quantos falam assim? É melhor o nosso grande grupo da família. O que faz mal é o seu irmão. Não é o inimigo que faz mal, o estranho que faz mal. É o que está do teu lado. Porque ele conhece seus defeitos, ele conhece seus pontos fracos. Você entendeu? É o seu irmão. Porque ele não te conhece, não tem como te fazer mal. Olha, eu te conheço. Eu vou saber como é que eu vou te ofender, não. Mas se eu fosse seu irmão, eu sabia que você tinha medo, do tipo que você torcia, que você gostava ou não de ficar te provocando, eu sei o seu defeito. É onde a pessoa age. Não é isso que acontece. Não quer a vibração dos seus irmãos. Voltando ao radical, o trabalho radical pode se passar também por espíritos, tá? E o espírito precisa somente naquela base que vai evolução dele. Então aquele negócio começa a achar que vai ficar, o espírito evoluiu, ele trabalhar, mas não tinha nada, ele só para me ajudar a confrontar com vocês. E nem sempre o espírito fala a verdadeira. O espírito às vezes e outra coisa, no radical, não só passa o espírito seu corpo, não. Muitas vezes vai para o quarto, mestre para mim, comigo, mestre. E aí eu vou passar o espírito dentro da mim, mestre. Você entendeu? Ou um espírito que está curando os dois, ou qualquer outro espírito. Tá? Muitas vezes você vai passar no mesmo corpo e você não vai passar espírito nenhum naquele aparelho. O mentor falou, você vai dar bem. Mas você vai colocar essa saída de pontos, não, o espírito nenhum, o espírito não. O seu espírito já foi evoluído dos pontos, entendeu? E às vezes você vai trabalhando, os seus pontos já foram espírito. Aí não tinha cobrador para você naquela época que eu passava lá. Ou você não tinha pontos ainda para fazer o cobrador. Entendeu? Então não quer dizer que o cobrador evolui só no radical. O cobrador evolui em qualquer momento. Às vezes o sol de Deus ali, você adquire, você faz uma doação para uma pessoa ali, precisava só daqueles pontos para a evolução daquele dom, ele viu a sua atitude, porque é isso que os mentores falam para ele, ele não é mais essa pessoa que fez mal, não. Ele hoje mudou, ele é uma pessoa diferente. Hoje ele é uma pessoa diferente. Aí ele vê você fazendo uma caridade, o espírito vem aqui, ele se comove, ele perdoa, ele evolui. Por exemplo, vocês vão ver, vou falar em prisão, você já pegaram a prisão, não? Não, é uma frente, e aí a gente não tem. Tem, por exemplo, de Doragana, que dá o exemplo do lugar da Doragana, né? Ela saiu pedindo um monte, todo mundo dava um monte. E na hora do julgamento ela chorou, de volta, perdoou. A gente vai falar sobre isso,
tenta agilizar o plural, mas a gente vai conversando, até para a gente conseguir do plural. A gente tenta diminuir o máximo possível, faltando nenhuma explicação. Mas se vocês tiverem dúvidas, se tiverem questionamento, falar hoje aí, é importante que vocês saiam daqui sem dúvidas. Né? Cada aula vai se aprofundando mais. E quando chegar na última aula, eu acredito que vocês vão ter absorvido aí 10 minutos, pelo menos 2 minutos encerrado. Podemos encerrar então? Vamos fazer a média cimeroma de elevações, já foi encerrada então. Filho do Espírito, salva.